trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Êxodo, capítulo de número 32, lá no Velho Testamento. Livro de Êxodo, um livro escrito por Moisés, capítulo de número 32, lá no Velho Testamento. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Eu quero falar um pouquinho com você sobre consciência. Êxodo, capítulo 32. Vai aparecer aqui, mas como eu sou teimoso, eu vou ler para vocês a minha tradução aqui. Talvez você tenha uma tradução aí, e a tradução que nós temos do aramaico, do hebraico e do grego, ela é muito limitada para o português. Por isso, sempre há um esforço para que haja uma tradução melhor. Essa Bíblia aqui, NAA, é a mais atual, até agora, sobre a tradução dessas palavras. Não muda muito, mas algumas palavras diferem. Êxodo 32, versículo 1 em diante, diz bem assim: O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levanta-te, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas das suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. E então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que tiraram vocês da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: Vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido e adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: São estes, ó Israel, os teus deuses, que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é um povo teimoso, de dura cerviz. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Amém? Assente-se, por favor. Uma história conhecida, dura. Quantas pessoas que estão aqui, seja sincero, quantas pessoas que tem aqui que já leram o Novo Testamento? Levanta a mão. Só o Novo Testamento. Quantas pessoas aqui leram pelo menos o Evangelho de Mateus, ou de Marcos, ou de Lucas, ou de João? Leram o Evangelho? Obrigado por tua sinceridade. Eu pergunto se você já leu o Novo Testamento, porque o testamento é um direito de herança. Testamento é um direito de herança. E só quem já teve uma herança sabe da importância de um testamento. Jesus disse, né? Eu vou para o Pai, mas, João 14 diz, né? Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês um consolador. Não fique conturbado o coração de vocês. Eu vou preparar morada para vocês. E para onde eu vou voltar e vou buscar vocês também. Não é? Então, mas o que acontece? Que algumas pessoas não têm consciência da salvação. O que acontece que algumas pessoas não têm consciência de onde foram tiradas? Um dos maiores perigos hoje é a perca da consciência divina. Semana passada eu falei com vocês sobre mentes fortes. Eu falei com vocês semana passada sobre uma mentalidade firme que fizeram os nossos pais na fé chegarem até onde chegaram.
Perca da consciência. Uma das coisas mais importantes da vida é a consciência. Ela nos dá entendimento, ela nos dá direção. Essa semana o Cauã, o mais novo meu, fez 15 anos agora, ele trabalha aqui do lado, com os cavalos. Ele recebe R$20 por tarde que ele trabalha. Ele vem da escola direto, traz a marmita. E olha, nada melhor do que um trabalho assim para o rapaz cedo entender sobre a vida. E eu falei para ele, ô Cauã, o pai está trabalhando tanto na igreja que eu não estou conseguindo arrumar a minha oficina. Se você arrumar a minha oficina e ajeitar aquilo, quanto você ganha lá mesmo? Ele falou R$20 por tarde, das 2 às 6:30 da tarde. Eu falei, eu te dou R$30 para você arrumar. Ele deu risada e falou, pai, antigamente você falava para eu cortar a grama, que você me dava R$15, eu achava que era pouco. Agora eu estou entendendo um pouco dessas coisas da vida. O que está acontecendo com ele? Ele está tendo consciência. Consciência sobre a vida. Hoje eu estava com o pastor Alcione, responsável por missões, né? Um dos responsáveis, um pioneiro de missões nesse trabalho de impacto evangelístico. E ele pegou o filho dele mais novo, o Samuel. Acho que o Samuel deve ter uns 12, 13 anos, né? 14? 14 anos. Ele falou, Samuel, olha aí, ó, eu vou trazer você para trabalhar com o pastor aqui um dia ou outro. Eu falei, porque foi essas meninas adolescentes e os adolescentes que me ajudaram a espalhar terra também, alguns homens me ajudaram a espalhar terra, alguns pegaram na picareta, levaram um carrinho de terra. Tá vendo isso aqui? Elas que fizeram, tá vendo aquilo ali? Eles que fizeram. E o Samuel olhou assim e eu disse, pastor não se forma em altar. Esses pastores que se formam em altar não prestam. Pastor se forma no campo missionário. Homem que é criado debaixo da saia da mãe nunca vai conseguir ter consciência da responsabilidade de carregar a própria família nos ombros, de ser forte quando todos são fracos. Isso se chama consciência. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando está lá, não nesse novo, mas daquele de 1984, mestre Miyagi, Daniel San, eu quero aprender karatê. Por quê? Porque eu estou levando uma surra, estão me perseguindo. Eu quero aprender karatê. Mestre Miyagi percebeu duas coisas. A primeira é que ele não sabia karatê coisa nenhuma. Ele dava uma ótima carada na mão dos outros. uma ótima costada no pé dos outros. A segunda coisa que o mestre Miyagi percebeu, que aquele menino era estouradinho. Ele era brabinho. Conhece alguém assim? Estouradinho, brabinho? Conhece alguém que quando está brabo, pega aquele celular, iPhone e joga na parede? E resolve todos os seus problemas jogando o celular na parede? Resolve todos os seus problemas jogando o prato no chão e quebrando e falando, eu vou me embora dessa casa. Fazendo manha. Conhece alguém assim? Que enche a bochecha e fala, ó, eu nunca mais, ó. Alguém de 50 anos, conhece? Com um temperamento emocional de alguém que tem 7 anos. A primeira coisa que o mestre Miyagi fez foi pegar ele e falar, ó, Daniel San, pintar cerca. Aí daqui a pouco você vê ele com uma tinta verde, um pincel desse jeito, 6 polegadas, vai lá e fica. Terminei, e agora? Agora Daniel San vai encerar um carro, mas não era qualquer carro, era aqueles carros antigos. E ele vai fazer assim agora, mas ele já vai emborradinho. Não é? Conhece alguém assim? Já vai emborradinho. E fica fazendo lá, daqui a pouco ele chega, tá me tirando? Se fosse hoje em dia, né? Você tá me tirando? E o mestre Miyagi fala, quer aprender karatê? Esse movimento aqui e esse movimento aqui, tudo isso que você estava passando, fazia parte de karatê. Foi o que ele disse. Isso é, criando consciência. Consciência. Consciência, ela nos dá entendimento, nos dá valor, nos dá direção. Jó foi um homem que tinha consciência. No auge da sua dor,
da sua tristeza, das notícias, sua esposa falou espontaneamente o que ela achava que era, porque ela estava emocionalmente abalada como ele. E ela disse para ele: amaldiçoe-se Deus e morre, homem. E o que ele fez? Praguejou. Não, né? A Bíblia diz que ele falou: olha, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que ele adorou a Deus. Então por que ele fez isso? Porque ele tinha consciência. E por que a mulher dele não abandonou ele e permaneceu do lado dele até eles fazerem 10 filhos de novo? Até ele ficar rico de novo. Porque ela tinha consciência. Não é? Consciência. Presta atenção, muitas pessoas só terão consciência do casamento quando perderem. Muitas pessoas só terão consciência da liberdade quando por irresponsabilidade perderem essa liberdade. Muitas pessoas só terão consciência da saúde quando estiverem doentes. Tem até um memezinho que diz, né? Uma pessoa desanimada, sentada no sofá, quando você está com o nariz entupido, né, com rinite, com sinusite, você fica desanimado porque você lembra quando você estava com o nariz bom e não deu valor. Muitas pessoas só darão importância à palavra de Deus quando procurarem ela e não acharem. Quando não estiver mais disposto a ler o Novo Testamento, a ler um Evangelho, a ler uma das cartas de Paulo, por exemplo. Consciência é para o ser humano tão poderoso que às vezes se torna um tribunal dentro da gente. Outro dia um irmão falou bem assim para mim: pastor, como que eu vou almoçar uma comida tão boa assim, sendo que eu sei que a minha filha não está comendo uma comida tão boa assim? Consciência. Quantos aqui já pensaram em sumir de casa? Não levanta a mão. Quantos aqui já pensaram em abandonar o trabalho e tudo? Eu vou começar a minha vida em outro país. Eu vou ir para Portugal, porque lá fala a mesma língua que eu, não preciso aprender outra língua. Qual outro país que fala o português aí? Hã? Angola, ninguém fala para ir para Angola, né? A gente quer ir para a Europa. Só missionário fala. Mas por que você não foi embora de casa? Esse dia teve um pai que falou para mim: pastor, peguei minhas coisas, coloquei dentro de um carro, todas minhas coisas, e estava indo embora. Aí pensei: meu Deus, a hora que começar a faltar comida lá em casa, vão se matar. Fez a volta, voltou para casa mal-humorado, o negócio é ajeitar minhas roupas de novo, as minhas coisas de novo. Se não tiver eu, quem que vai fazer tal coisa? Quem que vai brigar? Quem que vai me assar? Porque parece que não anda. Porque parece que aquela de lá, meu Deus, como que eu vou? E é uma cabeça dura. Vai acabar namorando o quê? Consciência. E o texto que nós lemos fala muito bem sobre consciência. Qual que é o fato? 2 milhões de pessoas eram escravas no Egito. Olha, eu sei que algumas pessoas aqui já falaram quando eu estava limpando a casa: vocês acham que eu sou escrava? Eu sei que alguns homens aqui já falaram quando eu estava trabalhando: pô, o cara acha que eu sou escravo, meu. Mas escravo mesmo não tem direito de nada. O escravo, para você ter uma ideia, ele não tem responsabilidade por si e nem de alimentação. Quem alimenta o escravo, e essa responsabilidade é o seu dono. Ele não tem direito sobre si, é o seu dono que tem direito sobre ele. Uma das principais coisas que aconteceu quando houve a libertação, ou todas as libertações, era o que eles iriam fazer com a vida. Como iriam morar, se alimentar, produzir ou fazer. O povo de Israel, eles ficaram 400 anos no Egito. Quase 130 anos, 120 e poucos anos, como escravo. Imagine só. Isso é, eles ficaram 10 gerações, a cada 40 anos uma geração, 10 gerações no Egito. É o que direciona a nossa consciência. E eles no meio do Egito, no meio do conforto do Egito,
eles não se envolveram em política, eles não, mesmo sendo a maioria, eles não se posicionaram, eles não fizeram o que tinham que fazer, e daqui a pouco entrou um faraó que não teve consciência que foi o povo de Israel que salvou o povo do Egito também através da vida de José. E ele falou: esse povo é mais numeroso do que o nosso, eles só não nos dominam porque, em outras palavras, eles não têm consciência do poder deles. Isso é, eles ficaram tão acomodados no conforto, tão acomodados nisso, que eles se fragilizaram em iniciativas, em crescimento. Você conhece alguém que ficou fragilizado na vida? Alguém acomodado com conforto? Alguém que acha, não, a vida agora é isso mesmo, o negócio é juntar um pouco de dinheiro e esperar para morrer? Conhece algum tigre de Bengala? Conhece? Casamento é assim mesmo, agora estamos juntos, agora vai ter que me aguentar. E vai. Meu irmão, esse povo, eles perderam a consciência de quem era o seu Deus. E então, no meio de toda aquela escravidão, já na terceira geração de escravidão, alguém começou a orar, lembrou quem era Deus, só a consciência. E daí vem um segundo, um terceiro. Quando estavam várias pessoas orando, meu irmão, aquilo já tinha nascido no coração de Deus. Deus, meu irmão, permitiu o nascimento de um homem chamado Moisés. E você conhece a história. A palavra Moisés significa tirado do rio. E essa foi a função da vida de Moisés, a unção sobre ele, tirar o povo. Ele tinha consciência do seu ministério. Viveu 120 anos, 40 anos, pensando que era alguém. Depois de 40 anos, sem saber quem era. E nos últimos anos, tendo a consciência de que sem Deus você não é ninguém. Amém? Aquele povo foi liberto. As 10 pragas marcaram as épocas. Aquelas 10 pragas foram visíveis, traumatizantes para os egípcios, assustadora para o povo de Israel, que perceberam o tamanho do zelo de Deus. Deus fez justiça, os libertou, e não só os libertou, como eles receberam direitos trabalhistas. O povo de Israel chegava na casa do egípcio e falava: eu quero aquelas ovelhas, eu quero aquele gado, eu quero aquele ouro. E eu sempre gostei daquela coluna ali. Eu quero aquele vaso de ouro, eu quero isso, eu quero aquela charrete, aquela carroça, eu quero aquele tecido. E o povo do Egito estava tão triste com a morte do seu filho mais velho, dos primogênitos, que ela pode levar o que você quiser. Nessa última praga, isso não vai parar. Da noite para o dia, o povo deixou de ser escravo e passou a ser livre. Da noite para o dia, o povo deixou de ser pobre e passou a ser rico. O Egito faliu depois disso, meu irmão. Livres, ricos da noite para o dia. A Bíblia fala assim em João 8,36: quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,32: conhecereis a verdade e ela vos... Jesus nos liberta a consciência. Você sabe o tamanho da tua libertação? Você vai ler o Novo Testamento? O cara vai comprar um tênis, ele compra o melhor. O cara vai comprar um carro, ele escolhe o melhor. Agora, para a palavra de Deus, não tem um posicionamento, uma tradução, uma dedicação para aquilo que é para a sua alma e para a eternidade. Eu não entendo nada disso aí, então ouça, tem gravações. A palavra de Deus, ela tem um nível de alcance incrível e não há desculpa. Não há desculpa. Segundo ponto, consciência escrava. Israel foi liberto de algemas. Israel foi liberto de chicotes. Israel foi liberto da escravidão. Mas a sua consciência ainda continuava escrava. Essa praça bonita que tem aqui na frente, a Praça Bela Vista, aqui era uma grande comunidade, né? Não, que não pode falar favela.
Era uma grande comunidade. Eu vinha para cá, fazia visitas. E eu lembro algumas vezes que eu estava ali, às vezes era um barraco só com madeirite ao redor e chão batido. E eu presenciei crianças que não tinha fralda, era uma sacola amarrada na cintura, e se a criança fizesse, ficava ali, só para não fazer no chão. Então a gente presenciou N fatos, N situações. Pois o governo veio, num plano, os moradores foram reapossados em casas escrituradas, casas averbadas, casas padrão, corretas, metragem e tudo mais. E algumas pessoas chegaram naquela casa e fizeram um muro bonito, chegaram naquela casa, fizeram uma calçada bonita, chegaram naquela casa e levantaram um sobrado, ajeitaram, mas algumas pessoas pegaram os forros velhos e fizeram uma cerquinha. Outros encheram de lixo. Umas fizeram um grafiato bonito. As outras até hoje não pintaram. Porque alguns foram libertos aqui. Mas alguns ainda são escravos aqui de algumas coisas. A Bíblia diz que o povo foi liberto. Então Moisés, ele foi buscar uma direção de Deus. Uma direção de Deus. Por quê? Porque uma pessoa liberta, ela precisa de direção. Porque ela é responsável por suas escolhas. Uma pessoa que não tem consciência, que tem uma mentalidade escrava, vive acusando outras pessoas. Mas uma pessoa liberta, consciente, ela sabe que ela precisa de instrução para libertar da ignorância. Entre você e o sucesso de vida, entre você e a felicidade de casamento e tudo mais, está a instrução. Todo acidente foi uma instrução ignorada. Só é daqui ali mesmo, é para nós mesmo. Daqui a pouco a laje cai. Daqui a pouco aquele acidente. E daqui a pouco ignora todos aqueles ruídos. Sabe como é que você faz para consertar aquele monte de barulho no teu carro? Aumenta o volume só do rádio. Daqui a pouco cai a roda, e aí? A consciência escrava. A Bíblia diz que Moisés foi buscar uma direção de Deus. E ele estava 40 dias lá no monte. Esse povo ficou quantos anos no Egito? Meu Deus do céu. Eu só não vou falar que eu escutei o silêncio, porque o silêncio não faz nada. Quantos anos que eles ficaram no Egito? 400 anos. Quantos dias que Moisés estava no monte? 40 dias. Isso dá o quê? 1%, né? 40 dias, 400 anos. Dá bem menos disso. Olha só, 400 anos no Egito. 40 dias no monte. É que eu tenho descalculia, meu irmão. Não liga não. Você faz o cálculo na tua casa. 40 dias buscando direção de Deus. Eles passaram 400 anos no Egito. Depois 127 anos. Vamos? E agora Moisés está 40 dias no monte buscando direção de Deus. Está demorando. Olha lá. Vou ficar aqui plantado agora, recebendo comida, cheio de ouro, livres. 40 dias de férias. Mas acostumado com o quê? Com chicote. Acostumado com o quê? Ameaça, cobrança. Vamos. 40 dias, consciência escrava. E então, um grupinho se reúne e fala: negócio não dá, né, irmão? Você não está achando que o negócio está complicado? Meu irmão, olha, quando a língua, a Bíblia diz em Tiago 3, que ela é uma pequena fogueira, pode incendiar uma floresta inteira. Isso é, uma conversinha tóxica, olha, envenena uma floresta inteira. Você não está achando também que está demorando, rapaz? Olha, só o que é? Eu estou pensando, rapaz, olha aqui. Daqui a pouco 2, 3, daqui a pouco vamos lá falar com o Arão. Aí chega lá, sindicato, pega o microfone assim: companheiro, Arão, é o seguinte. Moisés, teu irmão, foi lá, não voltou mais, mano. Abandonou nós aqui. Toma à mercê, abandonado. Foi para isso que a gente saiu do Egito? Para ficar aqui agora à mercê, parado, sem direção? Arão totalmente não tinha consciência, encurralado, pressionado. O que ele fez? Pegue o ouro
que Deus deu para vocês. As argolas das orelhas das mulheres, do pescoço dos camelos, dos filhos, tragam para mim. Isso aí. Então ele faz o quê? Um bezerro de ouro fundido. Ele fala, olha aí, ó, o Deus que tirou vocês do Egito. Por quê? Eles não tinham mais consciência de Deus. Eles precisavam de algo palpável. Não tinham mais consciência de Deus. Eles haviam se tornado apenas pessoas religiosas. Só porque a pessoa que só é religiosa, o que ela quer alimentar é o seu ego, não a sua fé, não a direção de Deus. Eu quero me sentir bem. E sentir bem não tem nada a ver com isso. Porque sentimento muitas vezes é o inimigo número 1 do cristão. Eu acho interessante um pastor quando ele fala bem assim, vocês estão sentindo Deus aí? E alguns falam, amém. E ele fala, eu não estou sentindo nada aqui, mas eu sei que Ele está comigo. Gente, fizeram um bezerro de ouro. E a Bíblia diz que acordaram cedo, sacrificaram o holocausto. Você sabe o que é holocausto? É pegar um animal e queimar ele inteiro. Eles matam o animal e queimam ele inteiro. Oferecem um holocausto como substituição, como oferta. E não era uma pessoa, não. Eram mais de 3.000 pessoas. Mais de 3.000 pessoas. E fizeram isso. E de repente Moisés está lá no alto buscando Deus. Deus fala para ele, olha, ó, isso aí não é meu povo. É o teu povo, que você tirou do Egito. Eles estão fazendo esse tipo de coisa. Moisés, eles são duros de coração. Escuta o que eu estou falando. Eles não vão sair dessa, rapaz. Eles não vão passar do Egito, não. Eles não têm consciência. Eles são um queixo duro. Eles são indiferentes com a verdade. Estou esticando aqui. Eles vão para a igreja e pensam, se me oferecer alguma coisa, eu sou cliente de Deus. Se não oferecer, não. Sou só cliente. Se tiver alguma vantagem, beleza. Se não tiver vantagem, não quero servir a Deus. Assim. Não tem consciência. Moisés desceu, quebrou a lei. E a Bíblia diz como era o fator daquela época. Aqueles mais de 3.000 pessoas ali foram mortas. Porque era encarado como um corpo. Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3 diz assim, vocês cobiçam coisas e vocês não as têm. Vocês matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres apenas. Olha só, quando eu falo sobre a questão de consciência, você sabe o tamanho da tua salvação? Eu vejo muitas pessoas em comunidade terapêutica. O camarada, ele vende o que ele tem, ele vende o seu carro, ele entrega a sua família, ele entrega o seu corpo, ele entrega o seu trabalho, as suas finanças, e ele enriquece traficante. Ele chega lá, é 3.000 naquela semana, tudo por função da droga. Ele se esforça, ele dá lá 3, 5.000, tem gente que dá 15.000, tem gente que faz tudo por questão da escravidão da droga. E de repente, você leva para uma comunidade terapêutica. O pastor conseguiu meia bolsa lá, é R$750. 4 refeições por dia, 5 refeições por dia às vezes, estrutura, mais isso, mais aquilo, para ajudar você a ser liberto. Que caro. E a gente só consegue isso porque o trabalho da grande maioria ali é voluntário, inclusive o meu, o nosso aqui. Que caro. Isso aí não é de Deus, não. Pastor cobrando? A luz vem da onde? A água vem da onde? O aluguel da chácara vem da onde? A estrutura, a gasolina, ela vem da onde? Isso não é de Deus, não. Vão redicar ajuda. Camarada, está no mundo. Final de semana, 1 noite, 2 noites, 3 noites. Pegou o pagamento na sexta-feira, segunda-feira não tem nada. Ou gastou fortunas em coisas assim, numa vida fútil. Vem para a igreja, dá R$10 de oferta. R$10, vira delegado na igreja. Porque eu quero ver onde nós estamos gastando esse dinheiro aqui. Agora sim eu estou vendo onde foi o fruto daquelas cantinas. Agora sim eu estou vendo que realmente vale a pena. Meus R$10 estão sendo bem investidos. Não tem nenhuma ligação com Deus porque não tem consciência.
Isso é consciência. E isso é consciência escrava. Terceiro ponto e último. O que você tem feito com o que Deus tem dado nas tuas mãos? O que você tem feito com o que Deus te dá? O quê? Porque o inimigo, ele é um perversor, né? Sabe o que a gente tem visto? O inimigo é um perversor. E às vezes você vê jovens realmente na flor da idade, sem consciência nenhuma. Eu sou novo ainda, eu vou encher o meu pulmão de fumaça. Não faz mal nenhum porque eu fico mais calmo. Você vai ver onde que isso vai dar. Fuma maconha o dia inteiro. Mas não dá nada, pastor. Ó, a falta de consciência. Eu vou entrar em alguns sites aqui. Não dá nada. Aí você vai ver tanto a Holanda quanto o Uruguai revendo as suas leis sobre drogas. Por quê? Por quê? Porque os jovens estão ficando inúteis. Eu estava lendo um livro e continha algumas estatísticas. Eu tenho esse livro ali, inclusive, sobre a questão das drogas, principalmente da Holanda, sobre essa liberação e a iniciativa de liberação no Uruguai. Os jovens estão ficando inúteis pela falta de consciência e por essa questão de drogas. O que você tem feito com a família que Deus confiou nas tuas mãos? O que você tem feito com o ministério que Deus está confiando na tua vida? Porque Deus te deu alguma vocação, Deus te deu alguma habilidade, Deus te deu uma consciência. O que você tem feito com o dinheiro que Deus está colocando nas tuas mãos? O dinheiro, ele não tem valor nenhum, é um pedaço de papel. Nós damos valor ao dinheiro. Ele não tem consciência do valor dele. Somos nós que damos consciência sobre o valor do dinheiro, porque o dinheiro, ele é uma voz. O dinheiro é uma resposta nossa naquilo que nós acreditamos. O dinheiro é uma filosofia naquilo que nós cremos. Quando você sabe que uma pessoa está realmente comprometida com algo, essa pessoa envolve a sua vida financeira. Eu amo a minha família, o meu marido, os meus filhos, a minha esposa. Aí você anda de carrão, anda bem arrumado, e a sua esposa anda de saia rasgada, né? A sua esposa anda lá com uma roupa, meu Deus do céu, aquelas camisas de deputado que tinha antigamente, vereador, aquele bonezinho casa da tripa. E os filhos, não tem um iogurte às vezes na geladeira. O que você deduz? Se você tem condições e não dá condições para a sua família, que isso é uma mentira. Eu amo a Jesus, eu amo a Jesus. E quando você não tem envolvimento nenhum com a obra dele, nem exercendo, nem ofertando, nem se envolvendo, você deduz que isso não é amor, é uma conveniência. Jesus uma vez chegou para os fariseus, estavam lá aqueles homens cantando músicas. Diga uma música aí. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Ninguém reconhece o meu valor aqui. Deveria cantar. Eu não consigo ser reconhecido por ninguém. Pastor não falou meu nome. Estou emburrado. Meus irmãos, qual que é outro hino? Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro. Eu te amo. Essa é antiga, hein? Como a abelha ama a flor, eu te amo, e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que o deixou, mais que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo. Não lembro o resto do hino agora. Eu amo tanto. Lembraram, você tem uns do Velho Testamento comigo aqui também. Eu amo tanto a Jesus, eu amo tanto a Jesus, e aí Jesus olha para nós e fala assim, como ele falou para os fariseus, né? Com os seus lábios vocês me louvam, mas o vosso coração está, a vossa consciência está longe de mim. Com a tua boca você canta, você diz aleluia, ou como diz alguns, aleluia,
mas as suas atitudes no cotidiano estão longe de mim. Na primeira oportunidade você diz que você não me ama. Na primeira oportunidade você age como quem é indiferente à minha opinião. O que você está fazendo com o plano de salvação da tua vida? Jesus falou bem assim: vocês querem me seguir? Vocês me amam? Neguem a sua vida, negue o seu ego, negue si mesmo e tome o quê? O que é a sua cruz? Olha para mim aqui. Eis aqui a tua cruz. Olha para essa pessoa que está do teu lado. Eis aí a tua cruz. Pensa em uma pessoa difícil na tua vida. Pensa numa pessoa difícil na tua vida. Eis aí a sua cruz. Lá no teu trabalho, aquela pessoa que está orando para ela pedir a conta. Essa pessoa, na verdade, só está demonstrando o tamanho do teu ego, que precisa ser negado, porque Deus é contra o orgulho, né? Esse nível de orgulho. Deus não é contra a valorização. Deus é contra a soberba. Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Deus está demorando em me atender. Então eu vou pegar aquilo que Ele me deu, a minha juventude, o meu corpo, o meu dinheiro, e eu vou blasfemar contra Ele. Eu vou pegar o que Ele me deu. Por quê? Porque lá naquela igreja falaram o que eu não quero ouvir. Porque lá naquele lugar o diaconato não me cumprimentou na porta, ou disse que não era para estacionar aqui em cima. Eu vou sair, eu vou fazer isso, porque perdeu a consciência. Perdeu a consciência. A Bíblia diz que aqueles homens foram mortos. Mas e aqueles quase 2 milhões que ficaram? Deus deu direção para Moisés. Deus falou assim: eu vou construir um lugar em que eu vou caminhar com vocês. Eu vou construir um lugar que se chama tabernáculo. E que todos os utensílios desse tabernáculo, meu irmão, serão a expressão de Jesus. Todos os utensílios ali, os 60 postes, a entrada, o santo dos santos, a bacia de bronze, o altar de sacrifício, os tecidos, a corda, as estacas, por que era metade de prata, por que era metade de cobre, tudo isso. Por que a arca era de ouro, por que as madeiras eram de acácia, tudo tipificava Jesus. Tudo era um anúncio de Cristo. Deus estava falando: eu vou caminhar com vocês. Se vocês querem investir dinheiro, invista na minha palavra. Se vocês querem investir ou ter consciência, invistam na sua salvação. Se vocês querem fazer algo, nunca se esqueçam de onde saíram. Na igreja não acontece isso, né? Nenhuma igreja. Chega na igreja e às vezes nem o prato que está sobre a mesa a gente tinha para comer. Infeliz, caluniado, traído, abandonado, desfocado. E de repente Jesus, quando você tem essa aliança com Ele, Ele começa a reconstruir a tua vida. E daqui a pouco tua vida está tão florida que alguns cometem a loucura de fazer como Nabucodonosor fez. Olhar aquilo e dizer: olha o que eu fiz pela força do meu braço. Se eu não trabalhar, pastor, eu não tenho comida. Mas se Deus não te dá graça todo dia, você nunca vai ter nada. Nada. Quando é falado sobre dízimo na Bíblia, dízimo não é um mandamento mais. Era mandamento no Velho Testamento, porque era um imposto. O governo era teocrático, então era um imposto. Quando Jesus fala no Novo Testamento sobre dízimo, quando você vê outras passagens que citam sobre dízimo, dízimo é um princípio. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas, meu irmão, Ele não precisa também da nossa oração. Ele não precisa do nosso louvor. Ele não precisa da nossa comunhão. Somos nós que precisamos ter essa ligação com Ele. E isso é
consciência. E o que faz você permanecer casado é consciência. O que faz você permanecer trabalhando é consciência. O que faz você permanecer vivo é consciência. O que faz você permanecer ligado no céu é uma consciência divina. Porque a fé vem por onde? E ouvir o quê? A palavra de Deus, e tudo que sugere, que destina, que move sobre a palavra de Deus. O que Moisés foi buscar no monte? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Se você quiser conhecer Jesus, você vai conhecer o verbo, a palavra de Deus. Ele é o verbo encarnado, a palavra de Deus. Não existe conhecer Jesus sem ter experiência com a palavra dele. Não vai passar de uma experiência visual apenas. Viu um anjo, aconteceu um milagre, e daqui a pouco não passou disso. A pessoa vai estar lá no mundo, pegando aquilo que Deus deu e fazendo aquilo que é errado. Pastor, mas minha vida é trabalhar e pagar boleto e lavar louça. São coisas que nunca acabam. Essa é a minha vida. Lavar louça nunca vai acabar. Pagar boleto, esse tipo de coisa. Mas ser indiferente ao chamado de Deus é intitular arrogância, falta de consciência ao alto. O que Deus colocou nas tuas mãos? O que Deus tem confiado na tua vida? A Bíblia diz que o povo começou, em vez de pegar aquelas argolas e usar para construir um bezerro de ouro, eles começaram a pegar a madeira, eles começaram a pegar aqueles utensílios que Deus tinha padronizado e começaram a ofertar para que Moisés direcionasse a construção do tabernáculo. Eles começaram a investir na obra de Deus. Eu vou falar uma coisa para você hoje. Peça para Deus libertação da consciência. Libertação, porque Deus nunca deixou de indenizar ninguém. Peça isso com objetivo. Peça isso com entendimento. Peça isso, meu irmão. Não tem problema você pedir para Deus carro, dinheiro, dons. Não tem problema. Mas louve a Deus com tudo aquilo que Deus te deu. Louve a Deus com tudo que Deus fez na tua vida. Durante a passagem de Cristo aqui entre os homens, Ele curou, Ele libertou, mas principalmente Jesus reeducou a humanidade para que tivessem consciência. Talvez você até hoje pensava que a mentira era verdade, mas Jesus veio trazer o seu reino. O inimigo sempre tentou perverter essa verdade. O que Jeremias disse? Eu não passo de uma criança, eu não sei falar. E o que Deus falou por ele? Não diga isso, porque quando você abrir a boca, eu vou usar você. Não é? O que Isaías falou também? O que Elias falou? E tantos outros falaram. Você tem um grande ministério, você é preservado por Deus. Saiba o tamanho do zelo de Deus para você, quando Ele tirou você do Egito. E tenha passos de fé na tua vida. Meu irmão, mesmo rejeitado, entenda que Deus nunca vai te rejeitar. Isaías, meu irmão, 49:16. Pode uma mãe que alimenta o filho o desprezar, pois ainda assim eu nunca vos abandonarei. Tenho o vosso nome escrito na palma das minhas mãos. Você nunca está sozinho. Sempre se refugie em Jesus, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, meu irmão, ele encontrará descanso à sombra do Onipotente. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Ao longo desses 9 anos, enquanto a gente comprou esse terreno aqui, nós já gastamos aqui, construindo, fora as doações que não foram cobradas, doações de terra. Meu irmão, foi muita terra aqui, você não tem ideia. Fora as doações de palmeira, fora as doações. Eu estava fazendo o cálculo, nós já gastamos aqui, e eu estou falando para você por baixo, tá? Perto de 1.300.000. Aí você pergunta assim, mas da onde, pastor? De cada coxinha que você fez, de cada
trabalho que você fez e cada real que você ofertou, todos nós, para a obra de Deus, todos nós, para construir um tabernáculo, para que o Senhor se manifeste. Nós iremos consagrar no próximo mês, onde vai ser aqui na igreja, a inauguração. A diretoria do Estado do Paraná vai estar aqui na igreja para estar consagrando junto com a gente o templo, né? Essa primeira etapa do templo, que ela vai ter mais a outra etapa. Mas tudo isso que nós fizemos foi por consciência da salvação. Antigamente aqui muita gente gastava dinheiro com pessoas de aluguel. Muita gente gastava dinheiro com inúmeros remédios, porque havia tentado suicídio, porque estava em hospital psiquiátrico, porque gastava muito medicamento para a cabeça. E Jesus transformou, libertou, trabalhou. E Ele fez tudo isso para que a gente seja livre. Ninguém é obrigado a dar dinheiro à igreja nenhuma, porque Deus não precisa. Mas a igreja ela é espiritual. Mas aqui também é um CNPJ e tem responsabilidades. Eu quero desfrutar da palavra de Deus e do que ela me oferece, mas eu não quero favorecer nada a isso. Isso é para quem tem consciência. Hoje Deus está chamando você para ter consciência do tamanho do amor dele por você, do tamanho da provisão dele na tua vida. Hoje Deus está chamando você para abandonar o bezerro de ouro. Hoje Deus está chamando você para ter a consciência de um homem e de uma mulher de Deus.